Boa tarde a todos, ouvintes da Maria Rosa FM. É uma enorme satisfação que estamos mais uma vez nas tardes de sábado para apresentarmos o nosso programa de todos os sábados, Horizontes Espírita, que é apresentado pelas Casas Espírita de Curitibanos, através da Maria Rosa FM e também nas mídias sociais do Centro Espírita Nova Alvorada. Esse programa então, é apresentado pela Casa dos Humildes, através do Ademar e do Gabriel, e pelo Centro Espírita Nova Alvorada, através da Nica, do João e do Vitor, e sempre levado ao ar com a colaboração técnica do Sérgio, que nos assiste para colocar esse programa no ar todos os sábados. Então, é uma grande satisfação que estamos iniciando mais um programa, o último programa do ano, apresentado pela Casa Espírita Centro Espírita Nova Alvorada, e o próximo programa será apresentado pelo Gabriel e o Ademar, da Casa dos Humildes, né? Mas, então, nós vamos aproveitar esse último programa do ano para falarmos, né, de uma data extremamente importante, não só comercial, mas também filosófica, né, que é o Natal, também o Ano Novo, o que tem importância. E, para iniciarmos, né, então, antes de iniciarmos o nosso programa, os cumprimentos, né, dos nossos amigos aqui que participam conosco do programa, começando sempre pelas meninas. Nica, o seu boa tarde e suas considerações iniciais para os ouvintes da Maria Rosa. Boa tarde aos meus colegas de programa, Paulo, João e Vitor, e ao Sérgio, que nos acompanha, né, que é o nosso colega de programa também, e aos nossos ouvintes, um agradecimento muito especial por terem nos acompanhado durante todos esses anos, e principalmente agora em 2024, né, que estamos chegando ao final dele. E, como sempre, para lembrarmos que se houver algum tema que alguém queira que falemos à luz da doutrina, é só entrar em contato com alguém das nossas casas ou com o Sérgio na Maria Rosa, e com certeza nós vamos trazer o tema escolhido e vamos falar a respeito. E, como sempre, tentamos, e acredito que na maioria do tempo conseguimos, fazer com que essa doutrina ela seja levada a muitos lugares, a muitos lares, a muitos corações e mentes de pessoas, e que o entendimento a respeito da doutrina e de tudo que ela nos ensina faça parte do nosso dia a dia. Esse é o nosso intuito, e sempre, como sempre falamos também, nós respeitamos a fé de cada um e colocamos a doutrina como um conhecimento mais aprofundado dessas fés que às vezes nós não encontramos respostas e que a doutrina nos dá e nos brinda com tantos ensinamentos e maneiras de vivermos melhor. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, né, e aos meus colegas de programa. Eu também quero cumprimentar aqui meus colegas, a Nica, o Paulo e o Vitor, e também todos aqueles que nos assistem aí pelas mídias do Centro Espírita Nova Alvorada, né? Eu até hoje eu queria aproveitar esse nosso início para chamar a atenção para os horários, né, da nossa Casa Espírita, lá do Centro Espírita Nova Alvorada. Nós trabalhamos para o público, né, as palestras e passe. Temos na segunda-feira, a partir das 20 horas, e também aos sábados, né, Nica, lá com a Nica, a partir das 18 horas, com estudo do Evangelho e passe. Temos também alguns horários de estudos. Tem o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir das 18h45, nas segundas-feiras, né? E ainda o estudo no sábado, né, Nica? Isso que a Nica pode falar depois. Já falamos para aproveitar. Nós temos o estudo às 15 horas do sábado, que vai reiniciar no dia 11, né? Nós vamos ter um período de férias, então nós reiniciamos dia 11 de janeiro. Nós temos no primeiro horário, das 15 às 16h30,
o Evangelho Rede Vivo. E no segundo horário, que é das 16h30, 16h35 até 18h50, 18h45, 17h45, desculpe, nós iniciaremos, dia 11, até o Paulo, bem lembrado, porque o Paulo pediu para avisar, nós iniciaremos com os livros do Chico Xavier, do André Luiz. Iniciamos com o Nosso Lar. Vamos... As 13 obras que dizem a vida no mundo espiritual, né, começando pelo Nosso Lar, e concluindo com E a Vida Continua. E a Vida Continua, exatamente. E esses são livros que eles são considerados livros complementares de estudo da doutrina. Então, estão todos convidados a participar, quem tiver interesse, né? Estamos por lá. É importante, Nick, colocar que nessa obra, tudo que o André Luiz escreveu através do Chico, desde o final da década de 30, ou seja, começou a escrever em 38, né? 37, 38, e foi toda. Muitas coisas, principalmente na medicina, já se confirmaram, né? Inclusive, alguns médicos falam assim, não, a doutrina espírita está falando besteira, olha só, isso, aquilo, isso não está certo. Hoje, os médicos que falaram isso naquela época têm que abaixar a cabeça e falar assim, o André Luiz tinha razão. É verdade, bem isso. Então... Vitor? Oi, meus amigos, tudo bem? Então, quero saudar todos que estão ligados conosco aí através da Rádio Maria Rosa. Um abraço para o nosso querido amigo Sérgio. E também saudar todos que estão ligados aí conosco nas mídias sociais, no canal do YouTube do Centro Espírita Nova Alvorada. Um abraço a todos os irmãos e irmãs lá trabalhadores do Centro Espírita, frequentadores. E reforçar os convites que vocês fizeram, né? Para toda a comunidade que tiver interesse e que despertar a necessidade de desenvolver e fortalecer sua espiritualidade, que as portas da nossa casa estão sempre abertas. E que nós tenhamos uma abençoada tarde, né? Início de tarde aí com bastante esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Perfeito. Então, nós vamos aproveitar esse último programa do ano, apresentado pelo Centro Espírita Nova Alvorada, e falar um pouquinho sobre essas datas comemorativas, né? O Natal e o Ano Novo. E a Nica, como nossa professora de História, vai fazer um pequeno resumo histórico, né? O simbolismo do Natal, tá certo? Principalmente do Natal. E no Ano Novo, nós todos bem já sabemos que é um novo começo, onde se faz um monte de promessas, né? Um monte de planos, tá certo? E que eu digo que para um mundo em transição planetária, temos mais uns 30 ou 40 planos para fazer só, tá? Depois vamos ter que fazer plano para um mundo em regeneração, certo? Vamos mudar bastante o nível dos planos, tá certo? Que a nossa transição planetária está chegando ao final, tá certo? As próximas 3 ou 4 décadas, ela deve se encerrar, tá certo? Não tem uma data exata, vai ser dia tal hora, tal minuto, não. Mas concluiremos a nossa transição planetária e estaremos adentrando a um mundo em regeneração, aonde os planos serão bem diferentes do que os planos são feitos hoje, tá certo? Eu diria assim, muito mais conteúdo, muito mais conteúdo visando realmente a vida espiritual e menos visando a vida material, tá certo? Então, Nica, a palavra é sua. Então, e antes de eu iniciar o assunto só sobre o Natal, como nós vamos falar das duas datas, eu vou iniciar falando das duas juntas para nós entrarmos no Natal, né? E depois falaremos do Ano Novo. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo.
projetam-se anualmente sobre a Terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. No primeiro, renova a alegria. No segundo, a reforma a responsabilidade. Eu achei tão interessante porque realmente, né, são 7 dias de diferença entre um dia e o outro, né, 6 dias, mais ou menos, o quanto isso pode significar. Mesmo nós, todo ano, fazermos várias propostas a nós mesmos e intenções do que iremos fazer no outro ano, mas é como ele nos diz aqui, ó, no primeiro, no Natal, nós renovamos a alegria, e no Ano Novo, nós tentamos reformar a nossa responsabilidade. Então, não é em vão que temos essas datas tão próximas, né? O significado do Natal, eu inicio com um trecho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 a 11, que diz o seguinte: Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. O Natal, ele é comemorado no dia 25 de dezembro, porque a data foi retirada de uma festa pagã, muito popular, existente na antiga Roma, e que fora oficializada pelo imperador Aureliano no ano de 74, depois de Cristo. A finalidade da festa era homenagear o deus Sol, Natalis Solis, Invicti, nascimento do Sol invicto, considerado a primeira divindade do Império Romano, e festejar o início do solstício de inverno. Que, com o triunfo do cristianismo, séculos depois, a data foi utilizada pela Igreja de Roma para comemorar o nascimento do Cristo, que efetivamente não ocorreu no dia 25 de dezembro. Há muitas controvérsias à data do nascimento, considerado desde então o verdadeiro sol da justiça. Com o passar do tempo, hábitos e costumes de diferentes culturas foram incorporados ao Natal, impregnando de simbolismos. A árvore natalina, por exemplo, é a contribuição alemã instituída no século XVI com o intuito de reverenciar a vida, sobretudo que diz respeito aos pinheiros, que conservam a folhagem verde no inverno. O presépio foi ideia de Francisco de Assis no século XIII. As bolas e estrelas que enfeitam a árvore de Natal representam as primitivas pedras, maçãs e outros elementos que no passado se adornavam o carvalho, precursor da árvore de Natal. Antes de serem substituídas as lâmpadas elétricas, as velas eram enfeites comuns nas árvores como sinal de purificação, e as chamas acesas no dia 25 de dezembro são uma referência ao Cristo, entendido como a luz do mundo. A estrela que se coloca no topo da árvore é para recordar o que surgiu em Belém por ocasião do nascimento de Jesus. Os cartões aparecem pela primeira vez na Inglaterra em meados do século XIX. E também tem, que eu acho muito interessante, até vou pegar aqui nos outros apontamentos, né? Aqui, ó.
Daí a da árvore, né, que eles falam que foi trazida pelos alemães, e o presépio, por sua vez, ele teve a sua origem no século XIII e foi na Itália. Na noite de 24 para 25 de dezembro, Francisco de Assis teve a ideia de representar o nascimento do Cristo. E ele preparou a encenação num estábulo verdadeiro na manjedoura do boi e do jumento, e em tempos regulares ele mesmo aparecia em cena e falava a respeito do nascimento do Cristo. Depois é que ele era um presépio vivo, né, que era representado no Natal, e depois é que foi se fazendo as imagens e colocando o presépio, geralmente, na maioria das vezes, próximo ou embaixo da árvore, né? Então, teve um período em que eles passavam pelas casas, levando esse presépio, e faziam a encenação do nascimento do Cristo nas casas onde eles iam passando. Quem quisesse receber e assistir era convidado. E depois, eu não me lembro, teve um padre da igreja que também começou a fazer a encenação, se não me engano foi em Roma também, no Vaticano, e ele fazia o presépio vivo, né, com a encenação do nascimento do Cristo. Por isso que ele se tornou, e o Natal, independente de ser que foi trazida pelos cristãos, ela tomou parte do mundo e todos comemoram, né? Então, ele realmente ele conseguiu tocar a todos, independente da fé que se tenha, né? Então, ele faz parte da vida da humanidade. Ainda no século XIII, se fala, né, que a representação idealizada pelo fundador da ordens franciscanas ficou conhecida em toda a Europa. Os cartões de Natal surgiram na Inglaterra por volta de 1843. A iniciativa foi do diretor do Museu Britânico de Londres, Sir Henry Cole. Foram popularizados e começaram a ser impressos em 1851. Dar presentes é uma tradição que tem origem em tempos recuados e fazia parte das Saturnálias, festas pagãs de Roma, como também as festividades nórdicas. Entre os cristãos, o costume se iniciou no século VII com o Papa Bonifácio, que presenteava os necessitados em nome do divino aniversariante. Tanto que eles em algumas histórias ou em algumas biografias a respeito do Natal, eles dizem que como ele era o Papa Bonifácio, ele era uma figura mais de idade e de barba, eles usaram dessa figura para fazer a representação do Papai Noel, né? Então, ele fazia isso, ele reunia presentes e na noite que antecede o dia 25, ele passava e entregava para as famílias que necessitadas, né, que com certeza não teriam oportunidade de comprar. As velas acesas no Natal para enfeitar a árvore e outros arranjos têm origem comum no culto do fogo, que era o culto pagão da época, né, que eles consideravam o Deus Sol, né, e também tinha o Deus Fogo. Só o tempo fez desaparecer a origem pagã e ajudou a apagar as recordações sobre a origem do fogo, que era o velho culto ao sol. Desde que os símbolos não remontam à época do Cristo, conclui-se que ele, em essência, nada tem a ver com nenhum deles, e que se tornou para a humanidade os símbolos natalinos, né?
aqui também tem uma outra história a respeito dos cartões, né? Eles contam que em 1870, durante a guerra com a Alemanha e a França, um oficial prussiano idealizou cartões de Natal a partir capas de alguns cadernos e distribuiu para os seus soldados para que eles pudessem escrever aos seus parentes. Foi assim que nasceram os primeiros cartões postais, que depois sofreram as modificações e se tornaram um dos símbolos de Natal. Então, a simbologia, apesar da gente, às vezes, achar que não tem tanta importância, né? Mas, às vezes, em função de você enfeitar a árvore, em função de você comprar um presente para alguém que você gosta, em função de você montar o presépio, você imagina aquela cena do nascimento do Cristo, de alguma forma te reporta como ele nasceu, tudo que ele fez, o que ele nos deixou, né? O sofrimento que os pais tiveram até conseguirem fazer e criar ele, né? Porque também, na época, a gente sabe até pela história contada na Bíblia e pela própria doutrina espírita, que não foi uma tarefa fácil, né? Eles anunciarem a vinda e fazerem com que isso realmente se tornasse uma história santa, para nos fazer refletir a respeito da nossa humanidade. Então, isso, querendo ou não, de alguma forma, quando nós vamos fazer a montagem desse aparato natalino, a gente acaba lembrando do anúncio profético, né? Que foi aquele que eu li ali no início, que fala que nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. E também lembrando que na Bíblia e na história do Cristo, ele é considerado realmente o sol da justiça. Então, a substituição do sol das festas pagãs com Jesus Cristo foi bem pertinente, e acho que é interessante a gente saber a história, para nós também entendermos por que nós fazemos tudo isso, né? E a lembrança sempre nos reporta a todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Então, o aniversariante é muito comemorado e lembrado nesse período, né? Perfeito. João, falando contigo. Eu até gostaria de complementar aqui, Nica, uma questão histórica, que sabe-se que não há nenhuma comprovação de que Jesus tenha nascido no dia 25, como a Nica falou, né? Mas o decreto de que o nascimento de Jesus seria comemorado pelos cristãos nesse dia 25, ele ocorreu durante o papado de Júlio I, olha só, no século III, tá? Então foi durante o papado desse Júlio I, que saiu o decreto de que 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus. E outra coisa interessante, ele somente foi considerado feriado só no ano de 529. Só no ano 529. Foi, a partir desse ano, foi considerado feriado no dia 25 de dezembro. Outra coisa interessante, para a gente entender, né? Somente no ano de 380 depois de Cristo é que foi instituído, quando Teodósio I instituiu o Édito de Tessalônica. Olha só, Édito de Tessalônica, o que diz? Decretando a partir daí o cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano.
sabe? São dados bem interessantes que eu realmente não sabia, não tinha lembrança dessas datas, né? Mas isso é importante para a gente devagarinho ir entendendo, e bem como a Nica falou, muitas datas do paganismo foram incorporadas aí no cristianismo, justamente porque, como ele diz aqui, ó, tantas outras incorporações de cultura pagã usada pelo cristianismo primitivo como forma de se aproximar dos novos fiéis e conquistar a sua simpatia. Então, essa aproximação do paganismo com o cristianismo, justamente para puxar, vamos dizer assim, parte talvez daqueles que estavam ligados ao paganismo, puxar para o cristianismo, né? Para angariar fiéis, né, João? Exato. E aí é muito interessante a gente ter saber disso, porque você dá uma noção do quanto nós demoramos para realmente assumirmos o cristianismo, né? Exatamente. Então, na realidade, a gente pode, olhando assim, ó, essa questão da espiritualidade e desse direcionamento de Jesus, né? O quanto que eles têm paciência conosco, né? Meu Deus, né? Até que a gente consiga assimilar esse conhecimento, e vem, e aqui eles até citam, nesse texto que eu tenho, que hoje, olha só, nós estamos a 2025, praticamente 2025 anos após a passagem de Jesus por aqui. E muitos de nós ainda não compreendemos esse ensinamento. Por incrível que pareça, né? Não conseguimos ainda assimilar e vivenciar, né? A gente pode dizer assim, ó, eu sempre falo que o Evangelho de Jesus, ele é um caminho de luz, né? É um caminho de luz que nós ainda não conseguimos tomar ele realmente como uma base, algo que realmente vá nos transformar, né? Então, lógico que devagar está acontecendo, né? E justamente agora, nesse período em que nós estamos passando por esse processo de transição planetária, né? Logicamente que está acontecendo isso porque nós já estamos, vamos dizer assim, mais propícios, né, a assimilar e vivenciar esse conhecimento, né, que Jesus nos deixou. Né? Tranquilos? Vitor, com a palavra. Sim, Paulo, é muito importante a gente trazer para todos que estão ouvindo aí, que estão ligados conosco, esses aspectos históricos, né, essas datas, porque daí a gente consegue ter mais consciência, né, acerca do contexto histórico da vinda do Cristo, né? E uma coisa que também é muito importante a gente abordar e esclarecer, assim, claro, com a devida proporção do tempo que a gente tem aqui, é também a questão do contexto histórico e do preparo espiritual da vinda de Jesus, né? Que nas obras do Chico Xavier, relatadas por Emmanuel, nos informam que realmente houve um trabalho muito grande, né? De vários espíritos superiores que governavam também outras regiões, né, do universo, para conseguir preparar a vinda do Cristo, que era muito importante e vital para aquele momento que a Terra vivia, né, que havia uma predominância de violência, de equívocos e de desvio de moralidade muito grande, né. Então, é importante a gente também falar um pouquinho sobre isso, né, para que as pessoas tenham ciência, né, de que não é uma varinha de condão ali que
né? Só gira, sai um pozinho mágico e pim, Jesus apareceu, né? Há um trabalho muito grande na esfera espiritual, né? Desde mesmo da concepção, da gestação, da concepção de um espírito e tão elevado e que tinha uma matéria tão leve, né, para conseguir vir e se materializar, encarnar no corpo humano. Então, a doutrina te explica isso minuciosamente, e a gente deixa aqui o convite para que aqueles que tenham interesse em conhecer mais venham e façam os estudos que a gente citou no início do programa, que a gente aborda isso, né, nas obras complementares às obras básicas do estudo da doutrina, né? Eu até queria complementar, Vitor, isso que você falou. Na realidade, olha só, se a gente for olhar justamente essa questão do preparo da vinda de Jesus, alguns 1000 anos antes, já com a questão dos profetas prevendo a vinda dele, né, já anunciando a vinda do Cristo, mostrando como é, e inclusive essa questão de nascer de uma virgem, né? Coisa que eu achava, eu até, uns dias atrás eu fiz uma palestra no centro sobre essa questão, estudando um livro do Miramês, e eu até indico aos irmãos, aqueles que puderem ler esse livro, olha, muitíssimo interessante, porque ele nos mostra e nos explica como realmente, né, vamos dizer assim, para que se cumprisse aquelas profecias, Jesus realmente nasceu de uma virgem, né? Como que isso aconteceu? Aí a gente se pergunta, mas como nascer de uma virgem, né? Então, o Miramês até explica ali que foi a primeira, como é que ele fala? Fecundação in vitro. Oi? Não. Inseminação in vitro. Isso sim, na questão da fecundação in vitro e implantação do óvulo já fecundado. Isso é na questão da fecundação. Mas na questão do nascimento, sabe, ele foi a primeira cesárea. Ele nasceu de uma cesárea, porque Maria era virgem. Ele não podia nascer de parto normal. Aham. Entendeu? Lógico que efetuada, lógico que para nós é difícil de entender isso, mas efetuada pela equipe espiritual, né? Então, que fizeram esse trabalho lá na manjedoura, né? Onde ele nasceu. Então, é um negócio assim, ó, incrível a gente entender isso, né? E mostrar o quanto tempo Jesus se preparou para chegar naquele momento ali, né? Quantos 1000 anos, né, ele se preparou, e já mandando os seus anjos tutelares na questão já do anúncio, né? Partindo lá muito tempo atrás. Então, é um trabalho realmente hercúleo, né? Para que nós pudéssemos receber esse nosso mestre amado aqui, com esse conhecimento abençoado, que está realmente, a gente sabe que esse conhecimento é que está transformando essa nossa humanidade, né? Se não tivesse vindo, hoje nós estaríamos num caos, com certeza, muito terrível, né? Já estamos em dificuldade, imagina se ele não tivesse vindo, né? Exatamente. Com 2000 anos nós caminhamos, aprendemos bastante, é claro, mas não ainda o suficiente, mas temos mais aí uns 30, 40 anos para recuperarmos o tempo perdido. E não, o Natal é importante, né? A natalidade, né? Como foi dito aqui, Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, nem se sabe quando ele nasceu. Uns falam que é outubro, outros falam que é novembro, outros falam que é setembro, tá certo? Mas o ano, mais ou menos, ele sabe, mais ou menos, o ano com certeza sabe, mas a data e o mês não se sabe. Mas isso não importa. O que importa é que foi como o Anica colocou, foi colocado aquela data, aproveitada uma data do Solis Invictus, né, que é o Sol, o dia do Sol, né, que era uma divindade pagã,
para quem não sabe mesmo o paganismo existe múltiplos deuses, assim como os gregos tinham múltiplos deuses, né? Ou seja, e o cristianismo veio colocar, não só o cristianismo, o judaísmo, né? Veio colocar um único Senhor, né? Então, são as religiões abrâmicas, né? E veio colocar realmente um único Deus. E Cristo, né? Veio aqui, como diz, né? Representar nessa questão do Natal o nascimento de todos nós, né? A natalidade. Todos nós temos um dia de Natal, que é o nosso dia do nosso aniversário. E o que é o dia do nosso aniversário? Nada mais é que é o dia que nós retornamos ao mundo material na reencarnação. É outra coisa extremamente importante para nós. É o início de uma nova jornada, da renovação da vida, como coloca a doutrina espírita para nós. A cada um que nasce, ele não nasceu daquele momento, ele está retornando à vida material, né, para cumprir os seus compromissos assumidos no seu planejamento espiritual, né? Então, a natalidade, né, o Natal, para cada um, é o dia do seu nascimento. E de uma maneira geral, para abranger toda a humanidade, nós focamos o Natal no nosso principal irmão, que aqui teve, como disse o João, né, o nosso Divino Mestre Jesus, e para todos estarmos alinhados no mesmo pensamento, tá certo? Então, o Natal representa exatamente isso, o nascimento de todos nós, para uma nova vida, uma nova jornada, mais uma oportunidade, mais uma reencarnação, mais um passo na senda do progresso que nós estamos caminhando. E que a segunda parte, que a Nica vai dar mais uma introduçãozinha agora, é a questão da fraternidade universal, que é o dia 1º de janeiro de ano novo, ou seja, renova-se tudo, renova-se os compromissos, renovam-se todas as aspirações, né? E o nome já diz, fraternidade universal. Olha quão importante é estar associada ao Cristo. Quem mais foi fraterno aqui nessa terra e mostrou-nos a fraternidade do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Então, ele é o nosso modelo e guia. É claro que é um modelo e guia muito acima, que não é fácil acompanhá-lo, tá certo? Se a gente conseguir aí uns 10%, 15%, já está de bom tamanho, né? Tá certo? Porque mais a doutrina coloca modelo e guia, mas é um modelo e guia que para nós é quase que inalcançável no atual estágio evolutivo que nós estamos. Mas nós temos que sempre colocar, mais ou menos plagiar aí, quando cumpre a meta, dobra-se a meta, triplica-se a meta, né? Não tinha um pessoal que falava isso aí, né? Então, é exatamente isso, né? Representando, então, o Natal, o nascimento de todos nós, representando no mais importante, naquele que veio nos orientar, o nosso Divino Mestre, que é o Natal. Nica, Paulo, eu só queria complementar uma coisinha que eu me lembrei agora, dessa questão dessa estrutura para a vinda do Cristo, né? É a questão da fraternidade dos essênios. Você falou em fraternidade agora, eu me lembrei a fraternidade dos essênios, sabe? Uma coisa, olha, interessantíssima, sabe? Esse grupo, porque a história, em geral, ela fala que Jesus foi beber nessa fraternidade, sabe, conhecimento. E, na realidade, essa fraternidade dos essênios, ela serviu de apoio para Jesus e para a família dele, né, para Maria, para José, como apoio realmente, porque José era essênio, né, e também, outra coisa interessante, na realidade, Jesus, ele desde pequeno, ele participava dessa fraternidade, mas como mestre, como trazendo conhecimento para eles, sabe, para que esse conhecimento fosse, a partir dali, disseminado, né?
também. Né? Então, isso é interessante a gente entender, né? Porque é importante, João, que exatamente já vieram alguns precursores com características para amparar, né, o caminho dele, e o seguinte, e não que o Jesus aprendeu com os essênios. Os essênios já vieram preparados para desenvolver o amor do Cristo, e ele chegar lá e já encontrar um terreno já preparado para ele poder acrescentar mais ainda. Exatamente. É bem isso, ele veio para ensinar, então eles aceitavam ele mesmo pequeno, né? Até Sim. Tem uma passagem que ele vai com os pais, né? E os pais perdem ele. E você vê no Livro dos Espíritos, quando na introdução Kardec coloca, vai caracterizando todos os povos, né, que viveram na época do Cristo, você vê o povo mais alinhado, né, com o cristianismo são os essênios. Os essênios. Exatamente isso. Uhum. As características são os essênios, ou seja, eles já vieram preparados, né, para dar guarida, né, ao trabalho do Divino Mestre, tá certo? Então, você pega, né, as características, é o povo mais equilibrado, é o povo mais daquilo, como diz, o antes do cristianismo, são os essênios, que o cristianismo nada mais é que a continuação do que os essênios implantaram, né? Eles foram pré-cristianismo. Eles são são os pré-cristãos, são os essênios, exatamente isso. Uhum. Beleza. Nica, então agora você abre um pouquinho a caixa de ferramenta. Já passamos o Natal, agora vamos para o Ano Novo. Isso. Essa festa é também conhecida como Réveillon, expressão que nasce do termo francês e tem o sentido de despertar. O Ano Novo é uma data marcante em todas as civilizações que adotam um calendário anual. Desde os calendários babilônicos, 2800 a.C., até o calendário gregoriano, o Réveillon mudou muitas vezes de data. A primeira comemoração, chamada de Festival de Ano Novo, ocorreu na Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C. Na Babilônia, a festa começava na ocasião da lua nova, indicando o equinócio da primavera, ou seja, um dos momentos em que o Sol se aproxima da linha do Equador, onde os dias e noites têm a mesma duração. No calendário atual, isso ocorre em meados de março, mais precisamente em 19 de março, data que os espiritualistas comemoram o Ano Novo Esotérico. Os assírios, persas, fenícios, egípcios comemoravam o Ano Novo no mês de setembro, dia 23. Já os gregos celebravam no início de um novo ciclo entre os dias 21 e 22 do mês de dezembro. Os romanos foram os primeiros a estabelecer um dia no calendário para a comemoração desta grande festa. Isso em 753 a.C. Até 476 depois de Cristo. O ano começava em 1º de março, mas foi trocado em 1853 a.C. para 1º de janeiro e mantido no calendário juliano, adotado em 46 a.C. A data adotada no Ocidente pelo governador Júlio César, através de um decreto, estabelece o dia 1º de janeiro. Este mês, curiosamente, tem origem no nome da divindade Jano, deus dos portões, a quem os romanos devotavam um dia fixado para ele na celebração como uma data na qual deverão
ocorrer as festividades que marcam a passagem do ano antigo e que vai para o ano novo, para esse ano novo que nasce. Em 1582, a Igreja consolidou a comemoração quando adotou o calendário gregoriano. E alguns outros países, né, eles comemoram em datas diferentes, como a China, que a festa da passagem do ano começa em fins de janeiro ou princípio de fevereiro. Durante os festejos, os chineses realizam os desfiles e shows pirotécnicos com eles têm aquelas fantasias, né? Tem aqueles dragões, eles fazem essa final de janeiro, começo de fevereiro. No Japão, o Ano Novo é comemorado do dia 1º de janeiro ao dia 3 de janeiro. 3 dias de festa lá. A comunidade judaica tem o... Esse aí que tem muito descendente de baiano no sangue deles, né? Eles gostam de esticar o carnaval. E lá ele é o Ano Novo. Ano Novo. A comunidade judaica tem um calendário próprio e a sua festa de Ano Novo, ou Rosh, eu acho que é Hazaná, né? Que diz... A festa das trombetas dura 2 dias no mês Tisre, que ocorre em meados de setembro ao início de outubro no calendário gregoriano. E daí os islâmicos, né, que comemoram em meados de maio, que consideram um novo início, a contagem corresponde ao aniversário de Égire, em árabe e imigração, cujo ano 0 corresponde ao nosso ano 622, pois nessa ocasião o profeta Maomé deixou a cidade de Meca, estabelecendo-se em Medina. A passagem do Ano Novo, para os cristãos e para algumas outras fés e países, e eu acho que em todos, não só nos que comemoram dia 1º de janeiro, mas não importa a data, mas significa, sim, o fim de um ciclo e início de outro. E como o Paulo falou no início, né, é um momento sempre cheio de promessas, de autopromessas, geralmente, né, que vamos mudar nisso e vamos fazer aquilo. A passagem... na passagem do Ano Novo, não podemos deixar de aproveitar a oportunidade para enchermos o nosso coração de esperança, né? Porque e isso é muito pertinente com o Natal, porque o Natal nos toca muito, né? Eu acho muito difícil alguém alguém que não goste do Natal ou que não sinta nada durante esse período, né? O Natal, de todas as nossas celebrações, eu acho que é a que mais nos toca. E como foi falado ali no início, na história, né, do Natal, a própria espiritualidade, ela faz com que toda a logística espiritual, ela mude durante esse período, né? Então, realmente E aí, quando nós passamos por esse período, nós temos uma semana, né, no nosso tempo, aqui, para que nós tenhamos a oportunidade de repensar também novas oportunidades para o ano que se inicia. Então, no capítulo 6, no item 2 de A Gênese, ele nos fala do espaço e do tempo quanto ao tempo, e diz o seguinte: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Então, quando nós fazemos essa autoanálise de um ano para o outro, nós devemos pensar que todas as modificações boas que nós prometemos fazer e esperamos que consigamos no próximo ano, elas vão ser eternas. A partir do momento em que eu melhoro, essa melhora vai ser eterna.
né? Então, eu acho que é isso que nós temos que pensar, né? Então, que tenhamos a oportunidade de realmente pensarmos numa mudança para melhor, sempre para melhor, e sempre usando todo esse aparato que Jesus Cristo nos deixou, né? Eu acho que não tem outro caminho, é esse aí, né? Então, vamos continuar fazendo promessa. Então. Espero que cumprindo também, né? João, quais são as suas promessas, João? Olha só. Não. Aliás, o que devemos prometer, João, não quais são as suas. Não, eu sei, tranquilo. Na realidade, assim, essa questão do tempo, né, que a Nick estava falando, é interessante isso, né? Na verdade, por que na verdade essa questão da noite, do dia, né? Porque você já imaginou se nós vivêssemos um dia assim, só dia ou só noite? Não fecharia, né? Porque na realidade, primeiro, a gente precisa do descanso, né? Na verdade, é uma necessidade física nossa. Né? A princípio seria isso. E justamente para que, como é que a gente pode dizer, para que haja essa mudança, essa transição, né? E aí está essa questão do ano também, do dia 1º de cada ano, né? Para que haja sempre essa questão das promessas, né? Como vocês falaram, a questão uma visão de um novo ciclo, não é? E isso é algo que é uma necessidade nossa do ser humano, né? Para que você vamos dizer assim, se apoie naquilo ali, né? Nessa questão da mudança, de uma nova oportunidade, novas situações que vão surgir, justamente para que você possa realmente se melhorar, né? Eu acho que isso é uma questão que é importante e é necessário. A gente pode dizer assim, ó, necessário na condição que nós vivemos ou na condição de espiritualidade, de nível espiritual, de evolução que nós vivemos. Isso é algo que é necessário, né? Eu acho que é simplesmente isso. Não é algo assim mirabolante, né? É algo simples e que é necessário para na nossa condição de seres humanos ainda nesse nível em que estamos, né? Tranquilos? Vitor, com a palavra. Isso aí, eu também concordo com o João e com a exposição da Nícari. Realmente, acho que é uma forma que ajuda, uma forma sistemática, uma cultura que realmente faz com que a gente consiga ponderar e avaliar o início e o fim de um ciclo, né? Assim como o dia, né? Que a gente, após o despertar do sono físico, tem a oportunidade sempre de fazer um novo dia, um novo momento, né? E sempre aproveitando do que se viveu nos dias passados. Então, do ano, acredito que é a mesma coisa, um modo simples, como o João colocou, né? Que realmente não tem que fazer disso uma coisa complexa, e sim algo simples, como o nosso querido amado Mestre Jesus nos ensinou, né? Então, as promessas, né, que a gente aproveite para realmente não só prometer, né, mas também avaliar o que eu consigo de concreto realizar de mudanças e não só de almejar conquistas materiais, enfim, que são importantes também, óbvio, mas principalmente a nossa edificação, evolução espiritual, né? O que eu posso fazer de melhor como um cristão, como um ser humano, né? Onde que eu posso agregar mais, né? Na comunidade, na família, de que forma, onde eu estou errando, né? É complexo, é difícil,
Isso, sim, às vezes parece simples, mas não é tão fácil, né? Porque aí a gente bate de frente com os nossos vícios, equívocos, orgulho, egoísmo, e no convívio com os demais, né? Aqueles próximos, aqueles que a gente vem a conviver. Então, a gente tem que se preparar, fortalecer nossa espiritualidade para que a cada ciclo, seja ele de dia, de semana, de mês ou de ano, a gente consiga estar mais maduro, consciente, mais preparado para, de fato, agregar na nossa evolução e na evolução do nosso planeta. Perfeito. E nós podemos complementar, então, nosso programa está quase chegando ao final, da seguinte maneira, que a doutrina espírita nos ensina que nós não regredimos, nós só progredimos. Então, quando no primeiro dia do ano, ou alguns dias antes, nós assumimos alguns compromissos, nós temos certeza que pior nós não ficaremos no ano seguinte. E pior das hipóteses, nós não conseguiríamos cumprir nenhuma dos nossos compromissos e continuaremos na mesma posição. Ou seja, que é um grande desperdício. Então, por isso que é extremamente importante, a doutrina espírita nos coloca, que todos os compromissos, por mais pequenos que sejam, cada um que nós cumprimos, nós demos um pequeno passo em função do nosso progresso para a nossa vida em espírito. Tá certo? Podemos, em um ano, não dar nenhum passo dos ganhos materiais, mas enormes passos nos ganhos espirituais. Ou o contrário, poucos nos ganhos espirituais, mas muitos nos passos materiais. Tá certo? Só que os materiais nós sabemos que nós deixaremos um dia aqui. Então, como foi dito aqui por todos, nós devemos buscar sempre as duas melhores condições, tanto uma condição material melhor, que é necessário, tá certo? É importante, mas o mais importante mesmo é a questão espiritual. Tá certo? Então, essa nós devemos buscar, assim, realmente, porque esses valores nós levaremos quando retornaremos à paz espiritual. Tá certo? E, de novo, nós não andamos para trás, só andamos para frente ou ficamos parados. Então, podemos assumir, sim, vários compromissos, mesmo que assumimos uma carga muito exaustiva e pesada, chegando no final de 2025, quanto você cumpriu? 60%, 70%, 40%, 30%? Não importa, o importante é que você caminhou, tá certo? Você caminhou, foi adiante, isso que é o importante. Então, não fique com o receio de prometer demais. Prometa, assuma muitos compromissos. Se não conseguir cumpri-los, tudo bem, fica para o próximo ano, fica para 2026, tá certo? Então, não devemos ter medo ou receio, não vou sumir, não vou conseguir. Não, vou colocar aqui na tarefa. Chegou no final do ano, não fez? Coloca de novo, tá certo? Então, mas você vai ver que é assim que nós vamos caminhar sempre para frente. Então, colocando todos os nossos, e sempre colocando a fraternidade, né? A solidariedade, a generosidade, a cooperação, né? a gratidão, o perdão, como principais valores que nós devemos cultivar na nossa vida, tá certo? Então, o nosso programa está chegando ao final, então, eu gostaria de desejar a todos os ouvintes da Maria Rosa, não só um ótimo final de semana, mas um ótimo final de ano, um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo, e assumamos os compromissos da fraternidade universal para o próximo ano. Nica. Arrematando o que o Paulo falou, né? Tem um trecho do Herculano Pires, no livro Infinito, O Infinito e o Finito, que diz o seguinte: mas se verificarmos que perdemos o ano que finda, não nos desesperemos. Temos pela frente um ano novo, ainda intacto, como um presente do Eterno para o nosso desenvolvimento na duração.
Então é isso. Desejamos a todos um Feliz Natal, um ano novo com muita promessa e com muita perspectiva de conseguirmos cumprir essas promessas. Então, agradecemos mais uma vez ao ano de 2024 aos nossos ouvintes, a Maria Rosa, aos nossos centros espíritas que nos permitem estar aqui, aos meus colegas de programa, e continuemos 2025 aqui, né? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. João. Eu também só gostaria de agradecer também, né, sempre a oportunidade que nós tivemos aqui, nesse nosso programa, e rogar sempre ao nosso Mestre amado Jesus, né, que é Ele o aniversariante, né, desse dia que nós estamos tratando agora, então que Ele possa realmente nos iluminar sempre, nos fortalecer nessa nossa caminhada, e que possamos, cada um de nós, realizar sempre aquilo que veio realizar aqui nesse nosso mundo, esse mundão de Deus. Né? Que a paz, então, esteja com todos nós. É isso aí. Que a paz esteja com todos nós. Um abençoado ano para todos. Obrigado pela audiência deste ano. E um Natal muito abençoado aí para toda a comunidade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.